Obrigado, César. Me permita, então, cumprimentar aí o Mataus, que eu escutei agora da Tens, o César, né, da Aspúvia, a Elma da Fazubra e a Tereza, e também o Leandro da Andes. É um prazer estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa, né, dos companheiros e companheiras aí de Viçosa. Eu quero fazer com vocês uma fala mais, vamos dizer, de dimensão política desta questão tão problemática. Mas, com certeza, escutei a explanação que foi feita e vocês têm conhecimento do que significa esse decreto último do governo. Apenas para dar a vocês uma dimensão da nossa intervenção nesse processo, nós apresentamos um projeto de decreto legislativo, um PDL, que é o de número 24, agora de 2021. Ele suspende o decreto do governo federal que alterou a gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Poder Executivo e dos funcionários das autarquias e fundações públicas. Este PDL é de autoria da bancada do PT, vários deputados nossos assinaram, a autoria inicial é do Jorge Sola, do PT da Bahia, e eu também sou signatário deste PDL. Aliás, para vocês compreenderem, nós temos feito muito isso. O governo tem legislado por decretos, e ele, então, quer fazer modificações que não deveriam ser por decreto, ele institui esses decretos, e a gente, em primeiro lugar, entra no Supremo Tribunal Federal para tentar destituir aquilo que o governo faz por decreto, medidas antipopulares. Isso vale para todos os assuntos do meio ambiente, assuntos de reforma administrativa que são feitos de maneira inconstitucional, mas também agora, como vocês viram, neste decreto da Previdência. E assim em todas as áreas. Então, nós temos lá uma série de PDLs. O PDL é exatamente o projeto de decreto legislativo para anular os decretos do presidente Jair Bolsonaro, os projetos do Executivo, os decretos do Executivo. Então, neste caso, nós temos um PDL de número 2421 e temos também uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ingressada no Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade desse decreto 10.620 de 2001. Então, exatamente isso que nós fizemos. Entramos no Supremo para anular o decreto e, ao mesmo tempo, entramos com o PDL. Tem sido uma forma deste governo agir. O faz, então, na calada, sem consulta a ninguém, sem aprovação do Poder Legislativo, e, com isso, ele vai desconstruindo direitos. É a tônica do governo Bolsonaro. Quando ele assumiu, ele disse isso, que ele veio mais para desconstruir do que para construir algo. Naquela época, nós achamos estranho, né, como é que um presidente assume e diz que vai desconstruir. Mas é basicamente o que tem feito o governo. A reforma da Previdência, essa foi feita no governo Bolsonaro, depois de uma tentativa frustrada no governo Temer, onde houve uma mobilização muito grande. Nós conseguimos retirar do texto da reforma da Previdência muitas questões que levariam à sua privatização, que era, na verdade, o objetivo central do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Mas, mesmo assim, essa reforma da Previdência ela significou um aumento de anos e de tempo de serviço para os trabalhadores e trabalhadoras e também uma diminuição no resultado final de recebimento dos proventos de aposentadoria. Em outras palavras, o trabalhador e a trabalhadora tem que trabalhar mais e receber menos. E muitos não conseguirão se aposentar a partir da reforma da Previdência que foi feita pelo governo Bolsonaro. Mas nós garantimos, pelo menos, que esse instituto não fosse privatizado de vez, como é no Chile, que agora, né, teve uma reviravolta muito importante e que a Constituição de lá vai certamente anular esses malefícios feitos na época do ditador Pinochet e vai estabelecer uma Constituição muito semelhante nesses aspectos à Constituição brasileira, garantindo direitos como educação pública, saúde pública, previdência pública e assim por diante.
Então, é esse o contexto que Bolsonaro e Paulo Guedes queriam para a Previdência. Pois bem, este quadro nos remete, portanto, a ficar vigilante de como que eles estão fazendo para regulamentar esses termos. E esse decreto é uma regulamentação de prejuízo enorme, porque, na prática, vai retornar a antes da Constituição de 88, quando a aposentadoria se dava pelo INSS e não pelos cofres do governo, que levam um prejuízo muito grande, é um retrocesso muito grande, é um risco para o serviço público e em especial para essa questão da aposentadoria. Pois bem, pessoal, mas é bom entender isso dentro de um contexto político mais geral. Esse governo não tem o menor compromisso com a prestação de serviço público. Aliás, desde o golpe que destituiu a presidenta Dilma, que eles apontaram qual seria o caminho que eles queriam que o Brasil seguisse. E hoje fica muito claro que a retirada da presidenta Dilma se deu não por crime de responsabilidade ou crime algum, não por pedalada, nada disso. Ele se deu por objetivos que eram objetivos de destruição de direito e da soberania. E essa destruição de direitos é, em especial, no serviço público. Tanto que a primeira medida do governo Temer foi a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os recursos de educação e saúde, de assistência social, que não podem ter aumento de investimento e de custeio maior do que o aumento inflacionário. Ou seja, um presidente da República que queira investir mais no SUS ou investir na educação, ele não pode, porque ele é proibido pela própria Constituição. Isso terá que ser revogado. Então, imagine a importância das eleições este ano, tanto do ponto de vista da eleição para presidente da República, quanto da eleição para o Congresso Nacional. Nós vamos ter que reverter isso. Como é que nós vamos trabalhar com congelamento de prestação de serviço público, como educação, saúde e assistência social? Então, isso terá que ser revogado. Agora, para isso, teremos que alterar novamente a Constituição brasileira e eliminar essa Emenda Constitucional 95. Aliás, isso só existe no Brasil, né? Proibir um governo de fazer investimentos maiores nos setores de prestação de serviços essenciais. Mas mostra a voracidade que eles atacaram, portanto, o serviço público assim que entraram. Depois disso, veio a reforma trabalhista também no governo Temer e a reforma da Previdência, que ficou para o governo Bolsonaro. Nós conseguimos evitar a outra reforma agora, que foi a reforma administrativa, pelo menos por hora. E eles não conseguiram durante o ano 2021, embora fosse a prioridade do governo e do presidente Arthur Lira na Câmara, de aprovar a tal deforma administrativa, a PEC 32. Essa PEC 32, vocês sabem, nós fizemos uma batalha enorme, eu fui o coordenador da oposição na resistência a essa PEC 32, e ela levaria à privatização da prestação de serviço público. Universidades, hospitais, tudo poderia ter simplesmente um convênio assinado por governadores, prefeitos ou pelo presidente da República, passando esse serviço para iniciativa privada, inclusive com fins lucrativos. Agora, imaginem, pessoal, o que seria isso nos municípios menores, nas periferias dos grandes centros, ao invés de você ter Sistema Único de Saúde para todos, gratuito, através do SUS, nos postos de saúde, se isso passa a ser algo privado. É evidente que a população mais pobre, não tendo condições de pagar planos de saúde, ficará, como ficava antes da Constituição de 88, sem esse atendimento à saúde pública. Imagine as escolas, nos municípios menores deste país afora, se nós teremos escolas privadas para prestar serviço. De jeito nenhum. Então, o povo ou vai para escolas privadas em outro centro, tendo que mudar dos municípios pequenos, ou fica sem estudar, o que era também antes da Constituição de 88. Então, são retrocessos que nós conseguimos, até agora, evitar que fossem votados. Mas eu faço um parênteses nesse caso da reforma administrativa para dizer o seguinte: se um governo ele não quer prestar serviço público, ou seja, o serviço público para ele deve ser eliminado e substituído pela prestação de serviço privado, para que serve o servidor público? Para nada. Então, a PEC 32 ela atacava o servidor público porque o princípio geral era a não existência do serviço público. Então, nós não teríamos mais concurso público, caso essa PEC fosse aprovada, nós não teríamos mais
estabilidade no emprego, plano de carreira e assim por diante, destruindo, portanto, todo o arcabouço de direitos que têm os servidores públicos para prestar um serviço de qualidade. Então, não havia nada de reforma administrativa, e sim de desmanche, de deforma. Era para liquidar aquilo que a Constituição de 88 garante ao povo brasileiro. Essa PEC 32, você sabe, ela foi aprovada na comissão especial, mas ela não tem 308 votos para ser votada no plenário. O presidente Arthur Lira vive ameaçando. Olha, depois das eleições, nós vamos ainda debater o processo da reforma administrativa. Então, fica mais ainda a importância de nós derrotarmos os candidatos que hoje aprovam este tipo de medida ultraliberal e de desmanche do serviço público, não podem ser aprovados nas urnas. E precisamos ter, portanto, uma vitória de um Congresso Nacional que não permita esse tipo de avanço de um projeto tão privatizante quanto esse. Fica aí uma demonstração da importância que tem o processo eleitoral durante, né, que nós vamos ter no decorrer desse ano. Além disso, pessoal, outros retrocessos têm sido apontados do ponto de vista da soberania nacional. Então, os processos de privatização de Eletrobras, privatização de refinarias da Petrobras, eu falei Petrobras, Eletrobras, né? Que está com o processo de privatização em andamento, já aprovado, inclusive no Congresso, e que nós estamos tentando evitar no Judiciário, mas as privatizações são feitas através do fatiamento da Petrobras e suas refinarias, tem levado o país a não ter uma estratégia de desenvolvimento que leve em consideração a sua soberania, e, para isso, aquilo que é essencial deve permanecer na mão do Estado, do governo brasileiro. É o caso de energia, é o caso de petróleo, era o caso, inclusive, de minérios, né? A gente que é mineiro sabe o que foi o significado perverso da privatização da Vale do Rio Doce, o que é hoje a política de mineração, de exportação de minério, degradando o meio ambiente, matando pessoas. Mas, enfim, nós vamos ter que retomar esse sentimento da soberania nacional, ser resgatada também, que faz parte, portanto, desse debate que fazemos. Então, a Previdência, também o governo, eu aqui vou terminar, ele acena que quer fazer outras mudanças, que são aquelas que o Paulo Guedes não conseguiu fazer ainda na Previdência aprovada nessa legislatura. Eles fizeram num período em que o presidente não era o Arthur Lira, e as condições para o governo não eram tão vantajosas dentro do parlamento como é agora, onde ele tem uma maioria muito folgada, principalmente na Câmara, e faz isso e tem essa maioria através do tal orçamento paralelo. O Centrão sequestrou o orçamento brasileiro para a mão do presidente da Câmara e do ministro Ciro Nogueira, também indicado pelo Centrão, na Casa Civil. Eles comandam 16,5 bilhões do orçamento, através, então, de emendas que são destinadas aos parlamentares que são favoráveis ao Centrão. Então, não é nem o governo Bolsonaro ou o presidente Bolsonaro que determina para onde esses recursos irão, e sim o próprio Centrão através da presidência e do ministro. É um negócio assim extraordinário, como é que alguém abre mão completamente de poder fazer os investimentos em políticas públicas e entrega para ter a governabilidade e não ser impeachmentado pelo Centrão. Então, o Centrão sequestrou o orçamento brasileiro. Isso também terá que ser revisto, porque nós precisamos de ter políticas públicas. Então, não sobra para nada. Não sobra para reajuste dos servidores, não sobra para aplicação na educação, na saúde. Tudo o que tem de orçamento que poderia ser investimento estão nas mãos hoje de deputados. Se você quiser furar um poço artesiano no norte de Minas, no nordeste brasileiro, e precisar de uma política da Codevasf para fazer isso, a Codevasf vai dizer, olha, só se tiver emenda de parlamentar. Ou seja, nem sequer isso consegue-se ter um planejamento para poder agir contra a falta de chuvas e a seca em determinado período. Dando um exemplo bem simples, mas é isso que tem acontecido. Fora programas como Minha Casa Minha Vida, programas como
o Pronaf da agricultura familiar, programas em geral, né, que são tão importantes para você combater a miséria e fazer o país crescer, dividindo renda, gerando renda e, a partir daí, gerando crescimento e gerando emprego. Então, pessoal, um pouco disso que eu queria colocar para vocês. E no caso da Previdência, o governo vai insistir ainda, se dependesse deles, em fazer uma nova reforma da Previdência, assim como ele quis fazer uma nova reforma trabalhista. A destruição que fizeram, para eles, ainda não foi suficiente. Então, a eleição, eu diria, uma reeleição do governo Bolsonaro, e eu acho que isso não vai acontecer, mas imaginem o que isso significaria. Ele seria um candidato, em primeiro, a ditador, ou seja, a nossa democracia estaria ameaçada. Em segundo, um candidato para manter e aprofundar a destruição do serviço público brasileiro. Eu acho que essa tarefa nossa, portanto, de barrar isso, ela é importante. E os sindicatos têm essa visão e precisam, evidentemente, interceder, não partidariamente, mas os trabalhadores têm que ter uma intervenção política para barrar esse tipo de programa em curso no Brasil. Então, parabenizar vocês pela live, pela discussão desse decreto. Falei pouco dele, mas nós estamos imbuídos no espírito de revogá-lo através do PDL ou através também de decisão do Supremo Tribunal Federal. E assim vamos marchando, resistindo, mas preparando também para que a gente possa não apenas resistir, mas voltar a transformar o Brasil do ponto de vista dos interesses do nosso povo. Grande abraço a todos e todas, muito obrigado. Nós aqui agradecemos, deputado Rogério Corrêa, pela gentileza, pela disposição e também colocou a situação do decreto e da Previdência num campo mais amplo de discussão, inclusive no conjunto das reformas que vêm, especialmente a partir de 2016. Isso é bem importante também para localizar o campo da política pública, né?